Ora bem, a contar para a Taça de Portugal, o Benfica deslocou-se a Alvalade para defrontar o Sporting de Ruben Amorim. Sporting vence por 2-1. Por parte do Sporting marcaram Pote aos 9 minutos e Victor Gyökeres aos 54 minutos. O Benfica reduz na segunda parte por Osnas ao minuto 68. Num jogo em que tivemos tudo, não é? Golo anulado ao Sporting, golo anulado ao Benfica e duas partes diferentes daquilo que foi as equipas mais no processo com bola. Houve aqui uma diferença entre o Sporting e o Benfica, apesar que me parece que o Sporting reuniu maiores condições para ter este resultado final e creio que com alguma justiça o Sporting vence o Benfica em Alvalade. Numa primeira parte, que eu, na minha opinião, é uma primeira parte que o Benfica, praticamente apanágio de jogos anteriores, é um Benfica muito curto para aquilo que tem. Relembro o jogo passado do Benfica em casa, em que só na segunda parte é que consegue acelerar o jogo e consegue marcar golos. É na segunda parte, em Alvalade, que o Benfica também procura e traz aqui algumas diferenças em relação à primeira parte. Ora, falamos em agressividade, mobilidade e que faz com que a equipa do Sporting na segunda parte, estando a vencer, acabe por, e quando chega ao segundo golo, acabe por fazer uma gestão, até porque fisicamente o Sporting não tem alternativas no banco que possam acrescentar muito em termos de qualidade, na minha opinião, e fisicamente a equipa do Sporting também baixou um pouco, o que fez com que fosse à procura dessa gestão de resultados. Gestão que o Benfica marca ao minuto 68, e que mais tarde marca através de Di Maria. O golo é anulado por fora de jogo posicional de Tankstead, e mais tarde o Sporting acaba também por marcar o golo que também foi anulado por parte de Nuno Santos. O Benfica traz a equipa que usou no último jogo, portanto um Benfica sem ponta de lança, portanto Benfica com Rafa solto na frente, com Trubin na baliza, António Silva, Otamendi e Osnas, meio campo a 2 com João Mário e com João Neves. Depois, na frente, um trio, não é? Coxo volta a jogar na posição 10. Di Maria à direita, David Neres à esquerda e Rafa no corredor central. Por parte do Sporting, Franco Israel, a titularidade foi dada a Franco depois de Adam, naquele jogo maravilhoso em Vila do Conde, em que o Sporting empatou por 3-3. Portanto, abriu-se aqui uma janela para o jovem guarda-redes do Sporting jogar a titular e logo contra o Benfica. Três centrais, Inácio fica de fora, como já era sabido. Diomande, Coates e Quaresma. Nos corredores, Mateus Reis e Jani Catamo. Yulman e Morita no corredor central. E depois na frente o Pedro Gonçalves, o Gyökeres e Edwards. Edwards vem a jogo, também sabíamos que Trincão não estava disponível para este jogo. Numa primeira mão, a contar para as meias finais da Taça de Portugal, também já sabemos qual será a outra meia final, porque o Futebol Clube do Porto venceu o Santa Clara e vamos ter então um confronto entre o Porto e o Vitória. Neste primeiro jogo, o Benfica e o Sporting levam para a segunda mão, no Estádio da Luz, o resultado de 2-1. Como eu referi, na primeira parte, eu trago também aqui o quadro tático para dar também a minha opinião sobre questões mais táticas, mas em relação à primeira parte, eu acho que nos minutos iniciais o Benfica tentou guardar a bola, mas de uma forma bastante passiva. Dava para verificar que o Benfica andava muito à volta do seu primeiro terço para que o Sporting subisse, encontrar espaços para que o Benfica saísse na transição. Benfica que tinha o Neres à esquerda e o próprio Rafa na frente e Coxo a fazer a ligação, mas o Sporting com a tal pressão alta, em que o Benfica vê-se ali um pouco incomodado com essa pressão alta, o Sporting trouxe, depois desses minutos iniciais, minuto 4, 5, 6, 7, o Sporting veio com mais agressividade para cima do jogo do Benfica, e durante a primeira parte, grandes momentos em que o Sporting controlou a maioria dos 45 minutos, um Benfica muito passivo, um Benfica muito preso ao seu posicionamento, e o Benfica
que vem com um posicionamento médio-alto. É o Benfica que não pressiona muito na frente, porque se o Benfica faz uma pressão alta, o Sporting acabava por romper essas linhas de pressão e rapidamente chegava ao seu último terço e muito naquilo que era o seu jogador, Viktor Gyökeres. E o Benfica teve alguma falta de leitura sobre aquilo que o Sporting joga e faz. E vou-vos dar aqui um exemplo que se relaciona muito com a primeira parte, e o Benfica depois foi mudando aos poucos isso na segunda parte, em relação a Gyökeres. O Sporting, que tem uma primeira fase de construção com 3 jogadores, o Benfica coloca aqui um 4-4-2, mas quando não tem essa tendência de pressionar alto, eu acho que o Benfica cria aqui os melhores comportamentos sem bola, o que faz depois ter alguma dificuldade por parte do Sporting quando sai para o ataque. Portanto, o Benfica, quando o Sporting tinha bola, os 3 centrais, o Benfica depois tinha Rafa e Coxo, que iam subindo um pouco e depois um deles iria pressionar o central que recebesse. Diomande com Rafa mais próximo poderia depois fazer esta pressão, e depois Morita e Ullmann acabavam por ter um papel fundamental. E porquê? Porque o Morita e o Ullmann, na primeira fase de construção, absorvia o posicionamento tanto do João Neves como do João Mário. Já agora, João Mário fez um grande jogo, tá? Por muitos críticos que nós podemos ser em relação a João Mário, hoje e em Alvalade, o João Mário fez um excelente jogo, mesmo com bola e muitas vezes num jogo sem bola. Portanto, o Morita e o Ullmann iriam atrair jogadores como o João Neves e como o João Mário, e depois a determinar o posicionamento do Pedro Gonçalves, porque muitas vezes quando o Mateus descia para receber, quem fazia a pressão teria que ser Di Maria. Portanto, Di Maria era o homem que depois fazia a pressão ao ala, como deste lado o David Neres acabava por pressionar o Jenny Catamo. Eram comportamentos exatamente iguais. Só que o Sporting, quando constrói baixo e quando o Benfica tem esta tendência, e isto na primeira parte foi recorrente, é quando o Pedro Gonçalves se movimenta e que vai obrigar muitas vezes o Bá a reduzir o espaço. E aqui o Benfica parece que fecha a porta à equipa do Sporting. Mas tem aqui outro problema, que é, se o Benfica for passivo naquilo que é a pressão ao portador da bola, o Sporting, em termos de mobilidade, joga quase de olhos fechados. Porque há um lance na primeira parte em que Morita aparece no espaço, há uma pressão tardia de um jogador do Benfica, e quando a bola vem para o meio, é aqui que o Sporting depois aproveita a disponibilidade de Gyökeres. Ou seja, o Sporting atrai para um dos corredores, faz com que os 2 médios sejam ou utilizem muita mobilidade, mas quando a bola para no médio, automaticamente o passe é direcionado para Gyökeres. E muitas vezes tivemos situações de 1 para 1 com Gyökeres e principalmente António Silva. António Silva também fez um bom jogo, utilizou comportamentos defensivos em termos de contenção, o que foi anulando Viktor Gyökeres, mas esta era a parte em que o Sporting conseguia queimar as linhas de pressão do Benfica. Ou o passe era direcionado para Gyökeres, em que ele depois recebia e esperava pelo apoio, ou virava-se para jogo, ou então o passe era determinado com a movimentação pelo corredor lateral e o passe depois era injetado e mais uma vez Gyökeres naquilo que o Sporting quer, que são situações de 1 para 1. Curiosamente, na primeira parte, o Benfica teve muitas dificuldades em relação ao Sporting. Mesmo num 4-4-2 dentro do meio campo do Benfica, o Sporting continuava a ter o controlo absoluto do jogo. O Sporting marca cedo, minuto 9, através de um cruzamento de Ullmann ao segundo poste, em que o Pote acaba por fazer um cabeceamento, e eu não posso trazer imagens do jogo, e há uma movimentação clara em que Di Maria, em vez de se colocar nas costas de Bá, e ele faz a movimentação certa para a zona de penalti, que era onde estava o Pote. Se repararem bem, o Pote está na zona de penalti e Di Maria vê o posicionamento de Pote
e vai fechar por dentro, ficando naquela posição. O problema é a movimentação de Pote, em que Di Maria não acompanha, e o Pote vai se colocar no enfiamento do Bá está muito fechado dentro, o cruzamento do Yulman é um bom cruzamento, e o Sporting depois chega ao golo através de Pedro Gonçalves. Na segunda parte, Roger Schmidt acaba por tirar o Bá, talvez por questões físicas, porque se o Benfica precisava de ter mais bola, Bá é muito mais ofensivo, e então, presumo eu, por questões físicas, faz a troca com o Morato. Portanto, não é meter o Morato que o Benfica iria ser mais ofensivo estando a perder por 1-0. Mas fez a troca, Osnas passa para a direita, Morato passa para a esquerda, mas na segunda parte eu vou ao encontro daquilo que eu já disse. Há uma maior agressividade por parte do Benfica, eu creio que há uma maior mobilidade por parte do Benfica, porque tanto Di Maria como em fases iniciais, estamos aqui a falar do David Neres, até ao minuto 61, tanto estes dois jogadores ou iriam trocando de corredores ou apareciam em zonas que na primeira parte acabavam por não aparecer. E isso para o meio campo a 2 do Sporting, tanto para Yulman como para Morita, iria claramente depois fazer balançar esta equipa do Sporting. Até porque Bá é muito ofensivo, mas Osnas acaba também por ser ofensivo, mas parece-me que dá um maior equilíbrio em termos defensivos. Isto faz com que Di Maria depois acabe por ir para outras zonas do terreno, dificultando depois o Sporting com o meio campo a 2. Teria o Sporting com Pedro Gonçalves e com Edwards fazer um dos jogadores ser o terceiro médio deste meio campo do Sporting. Depois, com estas alterações, o Benfica, o Sporting marca o golo aos 54 minutos e reparem que é num lance individual em que Otamendi fez tudo aquilo que o António não tinha feito. Portanto, o Otamendi vai de primeira, ou seja, o Otamendi tenta-se antecipar, e já que António Silva parecia que tinha encontrado uma fórmula mágica de defender este Panzer sueco, o Otamendi não foi pelo miúdo, decidiu pelo graúdo e acaba por levar ali um golpe duro de Gyökeres, que depois acaba por fazer o segundo golo. Eu acho que houve um clique do Benfica aí, houve uma reação por parte do Benfica, mas foi absorvendo também um Sporting que depois tentou gerir o resultado, até porque estamos a contar com um segundo jogo no Estádio da Luz. Mas acho que o Benfica deu um clique a partir desse momento, tornou-se mais agressivo e com mais mobilidade, e creio que mesmo com a saída do Neres, o Benfica melhorou. E isto aqui não há como explicar esta razão lógica, que é, tu tiras o David Neres, que eu acho que nunca deveria ter saído, e o Benfica consegue ter mais consistência, e acredito que o Sporting, com essa gestão de resultado, o Benfica trouxe mais consistência quando passa o Cockchu para a esquerda e continua a ter essa mobilidade. O Benfica chega ao golo através de Osnas, minuto 68, e é nesse período curto, que o Benfica consegue ser superior ao Sporting, marcando o segundo golo, que depois é anulado. A partir desse golo anulado por parte de Di Maria, num fora de jogo posicional, eu creio que aí o Sporting também foi arranjando forças para controlar ainda mais o jogo. Sporting que ainda faz um golo através de Nuno Santos num remate fora da área, qual prémio Puskás, ia para o segundo quase, mas acaba por ser anulado também porque no lançamento do livre há um jogador do Sporting em fora de jogo, o que depois desencadeou o remate fora da área de Nuno Santos. O jogo foi avançando, o Tankstead também entrou para a frente de ataque. Mais tarde o Tiago Oveia pareceu-me não estar tão bem nesta entrada no jogo de Alvalade, e o Arthur Cabral mais para os minutos finais. Por parte do Sporting, aquilo que foi a segunda parte na gestão, creio eu, mais física da equipa do Sporting, olhamos para o banco de suplentes e quando ele tira o Edwards, mete o Jenny Catamo e o esgaio atrás, estaria o Sporting à procura de um grande esgaio que acabou por nunca acontecer,
Esgaio que tem ali 2, 3 situações para rematar cruzado à baliza de Trubin, e as bolas gostam mais da bancada do que da baliza. Lá terá Iman a bola nos pés de Esgaio. Sanchez, que volta ao jogo, não é? Volta passado uma ausência prolongada, está de regresso e é mais uma solução para Ruben Amorim. Nuno Santos, que entrou e que ainda deu um ar de sua graça, e depois de 92 com Sanchez, o Bragança e o próprio Paulinho, que tem um amarelo, mas foi quando estava no banco e não dentro das 4 linhas. Acho que, e, em modo geral, daquilo que foi o jogo, eu acho que o Sporting apareceu sendo o Sporting, né? Sabemos a forma de como o Sporting joga, e o Sporting apareceu sendo o Sporting. E o Benfica, na primeira parte, não soube reagir a essa situação, com grandes dificuldades, e numa segunda parte, uma gestão própria de um resultado e da marcha do marcador fez com que em espaços curtos o Benfica conseguiu se superiorizar na segunda parte, em espaços, e acabou por reduzir. Portanto, acho que a eliminatória está aberta, acho que o jogo é levado para o estádio da Luz, sabendo que o Sporting vai jogar da mesma forma, Ruben Amorim vai jogar da mesma forma, e o Benfica tem que se preparar. E tem que se preparar muitas vezes em comportamentos dos corredores laterais. Trazendo o último exemplo, só para terminar, que é a grande dificuldade do Benfica, quando desce linhas, mais propriamente nesta zona, vamos para aqui o Bá à direita e o Osnas à esquerda, quando o Benfica desce linhas e tem aqui um 4-4-2 em termos mais defensivos, ficando Coxu e Rafa, o Benfica tem realmente um problema, que é o problema dos corredores laterais nesta estrutura que o Sporting joga. E Gyökeres fixa-se no setor mais defensivo. O Sporting faz subir o Mateus Reis e o Jenny Catamo nos corredores laterais, faz com que o Pedro Gonçalves e o Edwards fiquem neste espaçamento entre linhas, e depois usa aqui 2 médios. E volto a referir, tanto Morita como o Yulman teriam sempre referências de marcação. Ok, João Neves está aqui, ok, mais ou menos Di Maria aqui e Neres aqui. Tem sempre referências de marcação com João Mário e com João Neves. O problema estará sempre na relação dos corredores, porque tu tens Di Maria e tens o David Neres, sabendo que o Sporting tem superioridade numérica 3-2, sempre, tá? Portanto, é muito difícil o Benfica subir com estes dois para pressionar uma linha 3, e quando a bola é injetada para o corredor lateral, o Benfica tem mesmo muitos problemas em termos de relação. Porquê? Porque o Pote ficará sempre com Bá nesta relação quando Mateus Reis sobe. O Di Maria terá que fechar o espaço. Mesmo que o Di Maria feche o espaço, o Sporting mete aqui o Morita. O Morita à esquerda e Ullman à direita. O Sporting consegue fazer sempre aqui um 3-2. Sempre. Obriga um dos médios a encontrar-se e a reduzir o espaço com o Morita, e um Sporting, quando é muito mais agressivo e muito mais rápido, o Benfica vai ter sempre problemas nos corredores laterais. Até porque nem Rafa nem Coxu fazem parte do processo defensivo do Benfica nos corredores laterais. E o Benfica terá aqui sempre esta dificuldade. Por parte do Benfica com bola, a imprevisibilidade e a criatividade está sempre em cima da mesa, sabendo que o Sporting, em termos defensivos, vai fechar com uma linha de 5, faz baixar os 2 médios, e depois há necessidade, o Pote e o Edwards terão que fazer o tal ioió, sempre que o Benfica faz subir os seus laterais, que na segunda parte, curiosamente, Osnas e Morato, e na primeira parte tivemos Bá e Osnas. Portanto, alguma preocupação por parte do Benfica em relação ao jogo, não só no controle da profundidade com o Gyökeres, como também na relação dos corredores laterais. Por parte do Sporting, a preocupação estará sempre na mobilidade do Benfica e a não trazer um avançado, no caso do Rafa, a ser um jogador mais solto. Terá o Benfica que puxar o Di Maria cada vez mais para dentro, porque é muito importante, no lado da bola, fazendo com que Di Maria esteja dentro e com um terceiro médio
no acompanhamento dessa jogada e soltando o Rafa, abrindo espaços para que Cockchu apareça no meio. Para tu teres este jogo, tu tens que ser muito mais rápido, com uma maior velocidade, com mais agressividade e seres mais intenso que o teu adversário, que é o Sporting. E que neste caso, ou na primeira parte, isso nunca funcionou. Portanto, o jogo será levado para o Estádio da Luz. Sporting parte em vantagem por estar a ganhar por 2-1 e cabe agora ao Benfica, em casa, ter essa possibilidade de pelo menos marcar um golo, empatar a eliminatória, mas também cabe ao Sporting entrar no Estádio da Luz e que rapidamente possa fazer um golo para aumentar essa margem sobre a equipa de Roger Schmidt. Está feita aqui a minha opinião. Espero que gostem, comentem em baixo na caixa de comentários e estaremos cá para falar sobre o segundo jogo no Estádio da Luz, a contar para a meia final desta Taça de Portugal.